Amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, dê aquele joinha caprichado, dê um like, ative o sininho para receber novos vídeos, enfim, me dá uma força aí, tá bom, pessoal? Hoje, 21 de janeiro, é o Dia Internacional da Religião e também é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Então, tudo isso significa que está faltando ética. Todas aquelas pessoas que praticam ou têm algum tipo de intolerância religiosa, que aliás não é novidade nenhuma, em toda a história da humanidade sempre houve intolerância religiosa. Até meados do século passado, a coisa era tão grave que em alguns países, na Inglaterra, na Irlanda, havia confrontos, havia práticas terroristas de ambos os lados, tanto do lado da Igreja Católica quanto do lado da Igreja Evangélica. A intolerância lá derramava sangue. Sem falar na Idade Média, nas cruzadas que patrocinaram, digamos assim, que protagonizaram, melhor dizendo, guerras sangrentas em nome de Deus, entre aspas. E é desnecessário dizer também que todos os terroristas que se dizem muçulmanos, porque a religião muçulmana, o islamismo, também é uma religião tão digna e tão merecedora de respeito quanto qualquer outra. No entanto, alguns extremistas radicais usam a religião islamita, a religião muçulmana, como pretexto para praticar atos terroristas sangrentos, covardes, inomináveis, digamos assim. Então tudo isso é intolerância, mas bem menos impactante do que isso que eu estou dizendo, mas igualmente grave, é a intolerância religiosa de se rotular determinadas pessoas ou crenças negativamente em função da sua opção religiosa. Todos nós temos a liberdade de escolher a religião que quisermos seguir, ou também de não escolher nenhuma, ou até de nos dizermos ateus, ou seja, aquela pessoa que supostamente não acredita em Deus. Isso não dá o direito a ninguém, por mais importante que se ache, de nos apontar o dedo e nos criticar. É tudo uma questão de foro íntimo, de escolha pessoal, e que cabe a todos os demais respeitar. É bem simples de entender isso. Então, é totalmente falta de ética, falando em ética, não respeitar a opção religiosa dos outros. Mudando de assunto, mas continuando no quesito ética, agora com a chegada da vacina, nos últimos 2, 3 dias aqui no Brasil, aliás, uma quantidade muito pequena, 8 milhões de doses, sendo que cada pessoa precisa de 2 doses para se considerar imunizada, são 4 milhões de pessoas que serão imunizadas. Então é muito pouca gente. Isso não representa nem a quantidade de profissionais da saúde que estiveram ao longo desse tempo todo, desde março do ano passado, à frente da luta contra a pandemia, arriscando suas vidas. E esse, obviamente, como foi definido, é o público-alvo. Tem que se vacinar primeiro as pessoas que continuam, as que sobreviveram, porque muitas perderam a vida. Os profissionais de saúde e índios também, que são muito, os nossos silvícolas, que também são muito vulneráveis, assim como os governos definiram, não só o governo federal, mas os estaduais e as próprias autoridades de saúde definiram que esse público era prioritário. E ao contrário disso, gente sem escrúpulo, sem caráter, se colocou em primeiro lugar prefeitos, jovens aí de meia idade, filhas e filhos de deputados, outros servidores públicos municipais apadrinhados, motorista de ambulância que não necessariamente está atuando
diretamente no front ali na luta contra a Covid-19, na luta contra o maldito coronavírus, e também se escalaram ou foram escolhidas para serem vacinadas. Isso é antiético, isso é imoral, é até ilegal, haja vista que é público e notório, que todos nós sabíamos que o público-alvo desse primeiro lote pequeníssimo de 8 milhões de doses era justamente para essas pessoas que eu já citei, que são mais vulneráveis. Resumo da ópera: ainda bem que as denúncias se fizeram, a coisa se escancarou, muitos desses privilegiados, entre aspas, sem ética, acabaram eles mesmos se expondo, fazendo selfie e registrando nas redes sociais que foram vacinados sem estar necessariamente na lista de prioridade. Então isso também é falta de ética. Para quem ainda tem dificuldade de entender o que é ética, isso também é falta de ética. Isso é imoral, como eu já disse, e no caso é ilegal porque já estava definido oficialmente quem seria o grupo de risco que seria imunizado no primeiro lugar. Até porque 4 milhões de imunizados diante de uma população de 210 milhões de pessoas dá menos de 2% da população. Então é uma parcela muito insignificante, digamos assim. Tá certo? Então, pessoal, vamos ter ética aí e respeitar cada um a sua vez de ser vacinado. Cada um que espere a sua vez, é uma questão de respeito, de ética, de humanidade e de altruísmo. Isso, que fique bem registrado tudo isso. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. Até mais.